sobre as nuvens descerá, em sua igreja redimida arrebatar. Os povos neste lugar nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convidamos aqueles que puderem estar de pé. Nós iremos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Esta noite nós aqui iremos falar de um bem tão precioso para as nossas vidas, que é a nossa família. Ver o quanto Deus somente nos faz coisas simples. Deus não exige qualquer sacrifício a não ser algo simples, que por certo, se você não faz, a partir dessa noite você vai tomar posse, para que o seu lar seja uma bênção por completo. Glória a Deus. Porque a família, ela é uma instituição divina. E no livro de Gênesis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, assim nos diz a palavra do Senhor, também está sendo projetado. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e a mulher os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, como é bom estar na tua casa. Exaltado, Senhor, seja somente o teu nome. Porque, Senhor, nós reconhecemos que só tu és Deus. Só o Senhor é Deus das nossas vidas. E nesta noite, Senhor, não há um outro propósito a não ser te adorar e te bendizer, Senhor. E que este lugar, a partir deste instante, possa, Senhor, receber a porção dobrada do teu Espírito. Senhor, que todo o assunto aqui trazido possa ser edificador para as nossas vidas, conforme as nossas necessidades e conforme o teu propósito. Nós assim oramos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Os irmãos, nós, quando fomos convidados a estar aqui com os irmãos nesta noite, já estive aqui outras vezes, mas é a primeira oportunidade de falar diretamente com os irmãos. Estou, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, estou como presbítero na igreja Bem da Serra, lá naquele exterior, aquele outro país chamado Nova Almeida, é longe de lá até aqui, é bem longe. O pastor me cobrou 4 vezes hoje, pediu 4 vezes para não atrasar e para não deixar de vir. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu falei que de modo algum deixaria de estar aqui, porque esta família Vem, que há pouco mais de um ano foi constituída por Deus. Ela mudou toda a minha vida. E por certo quem tem vivido ela na totalidade, porque esta igreja, quando foi instituída, foi este o propósito: viver a totalidade da vontade e da palavra de Deus na vida do povo. E não há outra coisa a não ser a nós anunciar esta boa palavra. E quando hoje nós olhamos para os dias tão difíceis, tão duros, quando procuramos entender um pouco do que esta palavra chamada família diz, nós vemos que ela é definida para um grupo de pessoas, uma definição muito simples, para um grupo de pessoas que se mantém um vínculo doméstico e íntimo. Então, quando nós dissemos aqui antes que nós, como igreja, somos também uma família, é porque nós também nos colocamos dentro deste projeto grandioso de Deus, de salvação e de edificação para as nossas vidas. Porque quando nós nos tornamos domésticos, o que é doméstico? É simples, aquilo de mais simples, aquilo que você faz no dia a dia da sua casa, a sua intimidade. Quando você se coloca na intimidade com Deus,
Você começa a viver outros mistérios. Porque quem aqui verdadeiramente conhecia a esposa ou o esposo antes do casamento? Eu acho difícil, praticamente impossível. O homem só conhece a sua esposa, ou a sua esposa só conhece o seu marido, em totalidade, quando começam a conviver praticamente 24 horas com aquela pessoa. As suas dores agora não são mais suas. As suas preocupações antes que resolvia por muitas vezes sozinho, pela sua vontade, pelo seu querer, agora não são mais decididas assim. Agora você tem alguém. Alguém que você um dia prometeu estar com ele ou com ela para o resto de suas vidas. Uma promessa que por certo foi feita com amor. E quando nós pegamos estes aspectos de promessa e de amor, nós vemos o quanto o mundo hoje faz com que o casamento não seja mais essa instituição tão preciosa, mas o mundo torna ela uma instituição banal. Casa hoje, separa amanhã. Casa hoje, separa amanhã, não deu certo. Não gostei do chulé do fulano, não conheci o chulé dele, vou me separar. Banal. As banalidades e as futilidades do homem têm destruído este projeto tão grandioso, que é o projeto de Deus para o homem, porque quando você começa a entender a palavra de Deus, quando Deus criou o homem, Deus viu que era bom. Deus criou o homem para que o homem pudesse ser absoluto, para que o homem pudesse viver uma eternidade. Mas Deus ali vê que o homem se sentia ainda só. Deus ali dá a ele uma mulher. E agora Deus fala que o homem e a mulher os abençoou. A palavra diz assim: Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Então, minha irmã, meu irmão, saiba que desde o ventre da sua mãe, você já é um abençoado por Deus. Porque Deus te gerou, Deus te formou e Deus te criou, não para viver as futilidades deste mundo, mas para viver a mesma promessa que Ele deu a Adão. Então, quando nós olhamos para esse mundo com as suas futilidades, com os seus conceitos de destruição de casamento, de não ter mais consistência, nós vemos o quanto é triste, o quanto o homem despreza algo tão poderoso, que é a promessa e o amor. Porque quando você faz uma promessa a alguém, pelo menos eu aprendi isso desde criança com os meus pais, se você fez uma promessa a alguém, cumpra essa promessa. Custe o que custar, cumpra essa promessa. Porque essa promessa ela vai ser cumprida com base no custo. E aí que vem o mistério do casamento. O casamento vai te custar. A família vai te custar. Vai te custar não mais agora o eu, mas agora você tem que pensar por mais alguém. Agora você não vai mais dar os seus passos confiando somente na sua vontade, no seu querer, porque você tem alguém ao seu lado. Quando você tem filhos, você tem alguém atrás de você. Você tem alguém que depende da sua escolha. E mais uma vez, o mundo despreza isso. Porque os filhos são abandonados quando esses casamentos são destruídos. Os filhos são subjugados, deixados na sarjeta. Porque o homem não entende ou não entendeu o projeto de Deus. E nesta noite aqui, irmãos, nós vamos falar disso. Falar deste projeto de Deus que sou eu, que é você, que é o senhor, que é a senhora, e que é você jovem. É o projeto de Deus. Nós fomos formados, mais uma vez, fomos formados para viver uma bênção eterna. E se você crê nisso, a partir desta noite, o que estava errado vai ser consertado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Deus forma o homem e a mulher, ali não diz assim, Deus formou o homem melhor ou pior do que a mulher. Deus não formou o homem, a mulher, melhor ou pior do que o homem. Deus formou em pé de igualdade.
Deus formou o homem e a mulher para que sejais um só, completos. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. E quando eu digo homem, agora nessa expressão, eu digo homem e a mulher. Nós somos a imagem e a semelhança de um Deus poderoso. Glória a Deus. E quando nós olhamos e ouvimos isso, mas peraí, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, então o meu casamento, a minha família não pode ser destruída por uma futilidade, não pode ser destruída porque o fulano tem chulé, não pode ser destruído porque a fulana esqueceu de lavar um prato, e eu odeio prato sujo na pia. Futilidades. Meu casamento não pode ser destruído porque fulano faz um arroz amigo. Quando cola aqui, só Jesus. Meus irmãos, não pode. Deus formou o homem para que os dois pudessem aprender a viver. E a igreja de Cristo, nessa última hora, ela tem aprendido a viver debaixo desses dois mistérios, a promessa e o amor. Porque quem te prometeu e quem fez se cumprir este projeto que você vive hoje, que é a família, que é o casamento, foi Deus. Deus te deu essa mulher que está ao seu lado. Deus te deu esse homem que está ao seu lado. Então ame. Ame. Glória a Deus. Os irmãos tomem posse disso. Sabe? Então Deus vai ali e confia aos dois a mordomia por igual. Não, Adão era o supervisor e Eva era a ajudante. Adão mandava e Eva obedecia. Tem uns malucos que dizem isso. Malucos, sabe por quê, meu irmão? Deus, mais uma vez, Deus nos fez iguais, imagem e semelhança dele. Deus confiou algo precioso ao homem e à mulher. O prazer de Deus em ter nos criado foi o mesmo prazer de Deus em estar ali todos os dias. Deus tinha prazer em falar com Adão, e Deus hoje tem prazer em ver que a sua família está caminhando na presença dele. Deus tem prazer em ver que você tem constituído um casamento sólido. Deus tem prazer em ver que você cuida bem do seu marido. Deus tem prazer em ver que você cuida bem da sua esposa. Deus tem prazer em ver que você instrui o seu filho no bom caminho. Deus tem prazer na vida da igreja. E meus irmãos, nesta noite, nós não viemos aqui para falar nada diferente. Nós não viemos aqui para dizer nada diferente, mas a sociedade prega que o homem e a mulher são diferentes. Esses últimos anos a mulher tem brigado por igualdades, né? Igualdades sociais. Aí Satanás vai lá e coloca na cabeça da mulher assim: você tem que ser melhor do que o homem. Você tem que ser melhor porque você foi subjugada. Mas você foi subjugada, minha irmã, pelo mundo. Não foi por um Deus que te criou. Entenda isso, porque quando você se define para estar na presença de Deus, você não pode levar para dentro da sua casa esses conceitos. Você tem que levar para dentro da sua casa que você, agora e seu marido são somente um. Então se você é um, e se ela é um com você, não tem como ser diferente. Não tem como você ser menor ou maior, mas são igualdades. Mas dentro da igualdade, do mistério de Deus, existem papéis a serem cumpridos. E nesta noite nós vamos aqui falar. A palavra do Senhor nos diz que nestes últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então, quando nós falamos que estávamos debaixo de uma promessa e do amor, o homem se esquece que o seu amor, aquele que você anunciou quando namorava, pegava na mãozinha, né? Aquele negócio, na mãozinha, passeava, pedia a Deus. Quem é do meu tempo que vai saber. Pedia a Deus para o pastor não brigar com você, para acabar logo o culto, para você levar a namorada em casa. Mas você ia e o pai, a mãe, o irmão, todo mundo atrás do vigiar. Sabe? Coisa maravilhosa. Aquele primeiro amor, meus irmãos, nós precisamos cuidar dele. Porque eu vou dizer para você que ele não é eterno. Aquele amor que você tinha quando namorava, quando noivou, ou quando anunciou perante o servo de Deus, fez os votos de casamento, ele não é eterno. Sabe por quê? Porque esse amor do homem, ele precisa ser cuidado. Esse amor do homem, ele precisa ser moldado todos os dias.
O amor do homem pela mulher e da sua esposa para com seu esposo, ele precisa ser mantido para que ele não esfrie, para que ele não seja destruído. Porque, meus irmãos, o único amor nesta última hora que é eterno é o amor de Deus. O único amor nesta hora que é eterno. Se você achou que o amor tem namorado aqui, até você tem. Se o amor que o seu namorado diz para você que é eterno, ora muito por ele. O único amor de Deus, o único amor eterno é o amor de Deus. Meus irmãos, no livro de João, 1 João capítulo 4, no versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando você cuida do seu amor, quando você cuida da sua esposa, você está cuidando para que esse amor não esfrie. Quando você dá aquele bom dia minha linda, ela acordou com o cabelo parecendo um leão, bom dia minha linda. Aí você olha para ele assim e fala assim, meu Deus, casei com aquele homem bonitinho, magrinho, minha esposa não está aqui, eu vou falar. Estou 2 vezes mais gordo do que quando eu casei. Ela não veio estar com uma infecção no olho. Aí eu olho assim, meu Deus, eu não casei, não era com esse gordinho não, rapaz. Mas bom dia, meu lindo. Meus irmãos, atos simples de carinho e que mantém a chama do amor acesa. Aí, quando você faz isso, à noite, quando você vai dormir, você estiver aquele dia corrido, chama o seu esposo, a sua esposa, ajoelha no pé da cama, vamos orar. Sabe para quê? Porque quando você deu bom dia para o lindo e para a linda, para o príncipe e para a princesa de Deus, eu trouxe até essa palavra para os jovens, nós somos príncipes, vou fazer um parênteses, nós somos príncipes e princesas de Deus. Então, se nós somos príncipes e princesas de Deus, nós não podemos aceitar as migalhas deste mundo. Nós temos que querer sempre mais, mas o mais de Deus. Então, quando queremos o mais de Deus, o nosso casamento tem que ser abundante. A nossa família tem que abundar, mas abundar na graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, quando você abunda na graça de Deus, é porque o amor do Senhor está resplandecendo. É porque o amor de Deus está aí, ó, sobre a sua casa. Então, quando no livro de João, ainda no versículo 16, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos que no amor que Deus nos tem, Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você tem vivido este mistério, esses atos simples de carinho, você começa a orar, e Deus começa a se fazer mais presente. Você vai ver que você vai começar a ver uma ótica diferente. Hoje pela manhã o pastor Walter trouxe uma palavra lá. O servo de Deus, ele precisa enxergar no escuro. Você precisa crer a tal modo que você veja no escuro. Porque este mundo só vai tentar te cegar. Este mundo vai tentar fazer com que você veja o seu esposo e a sua esposa de uma maneira diferente, de uma maneira pejorativa. E quando você olha, vai passar. Vai passar. Quando você começa a deixar o amor de Deus esfriar dentro da sua casa, você vai então começar a olhar para outros e para outros. Meus irmãos, nós estamos falando aqui nada absurdo. Estamos aqui dizendo que os casamentos têm que ser vigiados. E vigiados não pelo pastor, não pelos diáconos, pelos obreiros, pelos presbíteros. Você é autoridade para vigiar o seu casamento. Você tem que zelar por isso que Deus te deu. Então, quando você tem que zelar, você tem que tomar posse do seu papel. E o seu papel dentro da sua família. No livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 29, fala do papel do homem. O homem, ele é cobrado insistentemente para tratar a mulher com muito amor. A sociedade prega isso. Se você vê nas propagandas das televisões, se você vê nos moldes em que qualquer propagandazinha, qualquer ato da sociedade que vai falar de uma coisa sentimental, o homem tem que tratar a mulher como um ser supremo, como um ser celestial. Mas, meu irmão, não é apenas deste modo. Ou em alguns momentos específicos, como o dia das mães, o camarada só lembra de dar um presente para a esposa dele no dia das mães. Ah, vamos abrir a mão, meu irmão.
Abrir a mão. Você só dá um presente para sua esposa no dia das mães. E se não for mãe, olhe lá no dia do aniversário. Tem uns camaradas ali que misericórdia. Fala, porque todos nós, quando nós deixamos o amor esfriar, nós nos pegamos neste ato tão banal. E aí o amor vai esfriando. E você, como homem, vai esquecendo que o seu papel dentro da sua casa é zelar por aquela que agora não é diferente de você, mas é um só. E se você ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. Quem aqui não se ama? Eu duvido que tem alguém que não se ama aqui. Eu me amo, mesmo gordinho, mesmo feio desse jeito aqui, quando eu me olho no espelho, papai, ô gordinho bonito, mas pra mim. Então, quando eu me amo, eu tenho que amar a minha esposa, porque agora nós não somos dois, mas somos somente um. Quando eu me amo, eu tenho que passar, às vezes, olha assim, eu não tenho dinheiro para comprar um buquê de rosas, mas, irmão, não tem coisa melhor que você chegar em casa com uma rosinha. É verdade, irmão? Você não está esperando, aquele camarada chega todo, dá aquela rosinha para sua esposa e dá um beijinho, minha linda, que saudade de você. Você está fedendo, mas ela vai receber o seu beijo, o seu abraço da melhor maneira possível, porque você surpreendeu, irmão. Você fez a sua esposa se sentir amada. Você tomou o seu papel de homem na sua família. Você tomou o papel de Deus de amar. Amar ao próximo. E como você não vai amar alguém que agora não é seu próximo, é você mesmo? A palavra de Deus não são somente um. Ou se eu não consigo amar a minha esposa, como eu vou fazer a obra de Deus? Tem hipócritas que batem, que maltratam, falam mal com as suas esposas em casa e querem tomar posse da palavra de Deus. Deus é amor, Deus é salvação. Hipócrita, sujo. Você não cuida nem da sua casa. Como você vai anunciar a palavra de Deus? Você não cuida da sua esposa. Você quer cuidar de ovelha, Deus vai confiar a ovelha na sua mão. Como? Você não sabe amar quem está dentro da sua casa, convive 24 horas com você, que dorme e acorda do seu lado. Não, mas eu sou poderoso. É poderoso. Isso é bom mesmo. Eu não quero ser sua ovelha. Porque o meu pastor, que é Cristo Jesus, ele é 100% amor. Ele é 200% amor. E se o meu pastor, aquele que me apacenta, aquele que me provém, aquele que me deu um emprego, aquele que me deu uma casa, aquele que me deu uma família, é 100% amor, como eu vou ser diferente dentro da minha casa? Como, meu irmão, você vai ser diferente com a sua esposa? Ah, mas eu sou um servo de Deus. Cuidado, veja qual Deus você serve. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que anuncia na palavra de João, Ele ama, Ele é amor. Deus é amor. Simples, fala bem.